Olá pessoal, hoje temos assim uma câmara um bocadinho mais tosca, é a câmara do Zoom, desculpem lá, mas eu decidi gravar o vídeo na mesma, em vez de estar à espera que solucionasse os problemas com o smartphone. Um, o vídeo de hoje tenho aqui research, porque é para responder a uma pergunta que me enviaram. Vocês podem sempre, por favor, entrar no Facebook, entrar no Instagram, ou mandar e-mail, com todos os contactos que estão aqui embaixo no vídeo, e fazerem as vossas perguntas sobre o Japão, a sociedade japonesa, a cultura japonesa, a história do Japão, viver no Japão, trabalhar no Japão, tudo o que tem a ver com o Japão, está bem? Que este canal é mesmo para interagir com vocês. Agora, não é exclusivamente sobre as viagens e o turismo e os programas, uma vez que ainda não se pode ter isso como certo e seguro para ir para o Japão, mas eu continuo, obviamente, a ler as mensagens e a responder-vos na medida do possível. Na página de Facebook do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal, o meu projeto, também há de vez em quando sondagens tipo, olhem, estas são as perguntas mais pedidas, qual é que querem que eu responda no próximo vídeo? Esse tipo de coisas. Então vocês podem decidir o que é que vai aparecer aqui. Dito isto, eu escolhi uma pergunta que me pareceu muito, muito interessante, pela Ana Maria Barbosa. A Ana Maria Barbosa mandou-me um e-mail, portanto nem foi nestes canais mais redes sociais, foi um e-mail. Ela queria saber quais são os direitos que os estrangeiros têm no Japão e os direitos que os estrangeiros não têm no Japão. Ela sugeriu esse tema para vídeo, o que eu achei cool. Eu eventualmente vou falando dessas coisas aqui no canal, mas podia fazer uma espécie de best-of, e escolhi fazer 5. 5 direitos que os estrangeiros não têm no Japão e 5 direitos que têm. E utilizei até alguns exemplos de coisas que aconteceram mais recentemente, que aconteceram ao longo deste ano, para ilustrar como é que estas coisas funcionam na prática, que eu acho que assim é sempre melhor. Ainda antes de começar o vídeo, olhem que fofo é isto. Não é publicidade. É só porque uma amiga minha japonesa, a Yui, mandou-me isto. Eu até vou tirar e voltar-vos a mostrar. Porque esta câmera é uma treta. É um origami de tsuru em brinco e depois tem uma pérola. Olha que fofo. Muito obrigada, Yui, que está em Guma, no Japão, e não pode voltar a Portugal, onde ela queria estar neste momento para continuar o curso de língua portuguesa para estrangeiros. E não pode voltar, porque 2020 é uma treta. Mas tenho esta coisa fofa para me lembrar dos meus amigos. Pronto, vamos ao vídeo. Os estrangeiros no Japão, portanto, quando estão no Japão, não têm direito a deixar expirar o visto e continuar no Japão. Isto pode parecer um bocado óbvio, mas eu recebo muitas vezes coisas como eu vou de visto de turista e depois procuro trabalho e faço um upgrade para visto de trabalho. Mas, entretanto, o vosso plano pode não correr exatamente como vocês esperam que vai correr e o vosso visto pode expirar. O visto de turista, pelo menos para o protocolo que o Japão tem com Portugal, é 90 dias, é 3 meses. Acho que depende um bocado de país para país, mas vocês não podem deixar expirar visto mesmo. Seja turista, seja Working Holiday, que é outro sistema em que vocês podem estar lá. Eu acho que o Working Holiday agora é 1 ano, se eu não estou em erro, era 9 meses, depois prolongou. Portanto, existem diferentes sistemas de visto, existem 20 e tal sistemas de visto diferentes no Japão, 20 e tal. Da última vez que eu vi eram 27, se nós fôssemos ver mesmo as diferenças entre eles, e todos têm tempos diferentes. Vocês não só não podem deixar expirar o visto, como não podem deixar chegar perto do prazo de fim sem ter ido tratar das coisas. Às vezes mesmo pessoas que estão no Japão 5 anos, 10 anos, ficam baralhadas com eu comecei a tratar de meter os papéis e tratar das coisas para renovar o visto com 3 semanas de antecedência, mas não foi o suficiente, o meu visto expirou e agora estou muito aflito. Portanto, mesmo pessoas que lá vivem há muito tempo, às vezes ficam baralhadas com as datas, ou as coisas demoram mais tempo do que elas esperam. Portanto, isso é um no-no. Se vocês vão para o Japão em breve ou estão lá, não deixem o prazo chegar perto do fim. A burocracia é de saberes. Segundo, realizar tudo o que quer sem restrições. Isto pode parecer um bummer, mas eu vou explicar. Por exemplo, se vocês têm o visto de estudante, vocês não podem trabalhar mais de 40 horas por semana. Da última vez que eu vi era 40 horas por semana. E o trabalho não pode ser, por exemplo, em estabelecimentos de entretenimento noturno. Por exemplo, trabalharem num bar de hostess, isto é o mais óbvio, mas sim, outras coisas. A lei só diz estabelecimentos de entretenimento noturno. Ou seja,
Cada tipo de visto que vocês têm tem restrições associadas a esse visto, direitos associados a esse tipo de visto. O visto de estudante, vocês podem ter um trabalho em part-time, muitos estudantes têm trabalho em part-time, tipicamente coisas como lojas de conveniência, coisas assim que pagam à hora, que não pedem um treino ou uma formação específica, mas há certos tipos de trabalho que vocês não podem ter. Mesmo que vocês achem, mas isto paga mais à hora, ou mas para o meu horário e para os meus interesses este é melhor, vejam bem as especificações do vosso visto, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem, vocês têm que se restringir àquilo que aceitaram, que o governo japonês aceitou que vocês fossem lá fazer inicialmente. Portanto, isto é diretamente para responder àquelas pessoas que dizem eu vou com visto de estudante e depois trabalho e tal. Calma, vocês só podem trabalhar até às tais 40 horas por semana e em certos tipos de trabalho. 3. Integrar o registro de família do seu esposo ou esposa quando casa. Um estrangeiro residente, mesmo casado, não fica registado no Koseki Tohon, que é o registro de família no Japão, e isso tem implicações, por exemplo, nos direitos de parentalidade em relação aos filhos que eventualmente venham a ter e nos direitos de heranças, das divisões, esse tipo de coisas. Ou seja, se vocês são estrangeiros residentes, mesmo que vocês tenham hipoteticamente alcançado o estatuto de residente permanente, vocês não podem ficar tecnicamente inscritos no registro de família do vosso cônjuge. Vocês são sempre algo como um alien na sociedade dos japoneses. E, portanto, sim, isto tem implicações. Os casos mais graves, os casos assim, vamos bater na madeira que isto não aconteça, mas os casos mais graves dizem respeito, por exemplo, às pessoas que se divorciam e perdem todos os direitos sobre os filhos que tiveram com cidadãos japoneses no Japão, ou não podem levar os filhos de volta para o seu país se eventualmente tiveram a guarda deles. Ou seja, o tribunal pode atribuir a guarda da criança a um pai ou uma mãe que é estrangeiro, mas depois a criança não pode ser tirada do Japão porque isso é sequestro, porque estão a perceber, há aqui muitas coisas que não são exatamente o mesmo que na maioria dos países ocidentais, e em particular na Europa, e em particular em Portugal, onde as coisas evoluíram com outro tipo de valores e outro tipo de prioridades. Não estou a dizer o que é certo e o que é errado, só estou a dizer que vocês tenham isto em conta, porque às vezes existe o mito de, casas com japonês ou japonesa e é tudo fácil. Não exatamente. Tenham isso em conta. 4. Votar nas eleições ou exercer cargo público político e também algumas limitações de acesso ao trabalho na função pública, dependendo da prefeitura. Portanto, os estrangeiros no Japão podem, e é até bom, devem, diria eu, envolver-se na vida política e na vida pública e nas decisões sobre a sociedade japonesa, sobretudo se estiverem numa comunidade em que os japoneses em que os estrangeiros residentes e envolvidos com a sociedade japonesa são muito representativos e as decisões do poder público os afetam muito. Sim, podem fazer voluntariado em instituições, podem estar envolvidos com as eleições locais, as eleições ao nível do equivalência à Câmara Municipal, aqui em Portugal, mas cargos públicos a nível nacional, e muitos dos cargos públicos a nível das prefeituras, isso depende de prefeitura para prefeitura, que o Japão tem algumas diferenças legislativas nas prefeituras, isso é que não podem. Ou seja, a nível local podem se envolver muito mais do que podem a nível estatal, nacional, do governo. E não podem votar para o governo. Dito isto, usem a margem de manobra que vocês têm para se envolverem com as decisões coletivas, porque isso é necessário para o bem-estar de toda a gente, quer dos estrangeiros que estão a contribuir e gostam de estar no Japão e têm um envolvimento com a comunidade grande e estão a contribuir para o PIB, por exemplo, para o crescimento económico do Japão, e estão plenamente integrados e no seu plano de vida passa por continuarem lá, envolvam-se, não deem a entender aos outros que não estão interessados em resolver os problemas da coletividade, porque isso faz também os japoneses que eventualmente tenham uma visão mais restritiva acerca de qual é que é o papel dos imigrantes e dos estrangeiros no seu país de origem, também se sentirem um bocadinho mais educados, ou seja, serem educados para perceber que a sociedade é global e pode acontecer a toda a gente ser imigrante e ter que ser bem recebido no sítio onde está e contribuir para aquele sítio prosperar e toda a gente ser feliz e estar em paz. No fundo é isso. 5. Quinto direito que os estrangeiros não têm ou no qual têm muitas restrições. Exercer a sua
profissão ou função técnica de forma remunerada sem passar pelo processo de certificação das entidades reguladoras do Japão em relação a essa profissão. Ou seja, se vocês pertencem a uma coisa tipo Ordem dos Médicos, Ordem dos Engenheiros, etc, etc, em Portugal, por exemplo, que está organizado assim, existe o equivalente no Japão. E vocês têm que passar o processo dessa entidade no Japão. Se existe um exame da ordem, vocês têm que fazer o exame. Se existe uma formação técnica específica que vocês têm que frequentar no Japão, vocês têm que fazer essa formação técnica específica. Estão a perceber? Vocês não podem chegar assim, eu tenho o mestrado em Engenharia Civil. Chego lá e sou engenheiro civil. Calma, vocês têm que ver como é que é o processo dos engenheiros civis no Japão para serem engenheiros civis e não é só a equivalência. Na maior parte, na esmagadora maioria das profissões técnicas ou que exigem grêmio, não sei como falar português disto, mas é quase sempre necessário vocês fazerem algum tipo de formação técnica ou algum tipo de exame para terem realmente a vossa capacidade de trabalho na vossa área de formação original reconhecida e legalmente reconhecida no Japão. A maior parte das pessoas faz coisas como inscrever-se numa pós-graduação lá, ou faz o tal curso, pode demorar 1 ano, 2, 3, e podem tecnicamente ir trabalhando enquanto estão a fazer isso, mas vocês ainda estão no processo de pedir as certificações oficiais. Portanto, não é tipo, estou neste patamar assim, chego lá e estou neste patamar. Não, vocês têm que chegar a este patamar lá, segundo os critérios de lá. Tenham isso em conta. Portanto, se vocês não respeitarem destas 5 coisas que eu disse, não é? Se vocês não respeitarem estas regras, estes não direitos ou direitos limitados para estrangeiros, qual é a consequência? Deportação e proibição de voltar ao Japão por 5 anos. Portanto, não vale a pena arriscar, acho eu. É um bocado ao critério de cada um, mas aqui fica a informação. Agora vamos à parte boa. Direitos que os estrangeiros têm no Japão. 5 também, que vai ser equivalente ao outro. Os estrangeiros no Japão têm direito a comprar casa. What? Sim, têm. É assim. Esta legislação foi criada para dinamizar o mercado imobiliário e, obviamente, promover o investimento e a entrada de capital estrangeiro no Japão. O que significa que, curiosamente, não há nada que proíba se vocês forem turistas e quiserem comprar uma casa. Mas só podem lá estar 3 meses no ano. Eu não sei como é que funciona o pagamento dos impostos em detalhe. Porque isso era tipo um rabbit hole e eu comecei a entrar por aí e pensei, ok, não, eu não sou contabilista, vou só ver as regras gerais. Então, de facto, apesar de ser surpreendente, é mais fácil comprar uma casa ou um apartamento do que arrendar, se vocês forem estrangeiros. Pelo menos em relação ao processo em si mesmo. Os estrangeiros, por exemplo, se tiverem um visto de residente com trabalho, o estudante e, em princípio, o turista, se não tiverem permissão de residência, têm dificuldade em comprar terra, terreno ou casa ou propriedade ou bem imobiliário se não tiverem o fiador japonês. Mas se tiverem o fiador japonês, até podem. Shopping. mas em princípio, existem todas as condições para vocês poderem entrar no mercado imobiliário japonês, comprar, vender. É um direito que vocês têm. Mesmo quando o vosso passaporte continua a ser de outro país e não têm residência permanente. Interessante saber isto. 2. Votar para o município e organizações locais. Aquilo que eu já tinha dito antes, não é? Vocês podem não ter direito a ser primeiro-ministro, mas vocês têm direito a votar para as eleições locais, municipais, envolver-se em todas as organizações e entidades, organizações não governamentais, voluntariados, coisas assim. Go for it. Sério, é muito importante, é instrutivo para o resto da comunidade em geral que haja este envolvimento, que as pessoas não estejam numa de eu só estou aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, ou eu só estou aqui para passear e tal. Envolvam-se, contribuam ativamente. Eu faço isso, recomendo que a gente faça. 3. Podem tirar a carta de condução no Japão ou utilizar a carta de condução internacional, que
que tem validade 1 ano. Como é que isto funciona? Eu já fiz aqui vídeos no canal, até posso pôr a ligação aqui em cima e ali em baixo, para algumas coisas. Se vocês tiverem, por exemplo, uma carta de condução emitida em Portugal, vocês podem ir à ACP, isto não é publicidade, é o processo normal, vocês verem na internet é exatamente a mesma coisa. Vocês podem ir à ACP, pagar uma coisa qualquer, tipo 50 euros, e pedir a carta de condução internacional, agarrar nesse documento, quando vos dão esse documento, irem para o Japão, mesmo que seja de férias, de turista, e com isso alugar num rent-a-car, alugar um carro, e fazer road trips no Japão. Já fiz isso, eu própria, já fiz isso para outras pessoas como consultora e sendo guia e estando a orientar. Portanto, é uma coisa que se pode fazer e é muito interessante e dá-vos mais flexibilidade naquilo que vocês querem visitar e ver e fazer no Japão. Mas só podem estar a usar consecutivamente esta carta de condução internacional no Japão durante 1 ano. Mesmo que o documento original diga que tem mais validade, vocês lá eles só reconhecem a partir de 1 ano da data em que é emitido. Não é que vocês entram no Japão, é a partir da data que é emitido, que está lá no documento. Mas vocês podem, se tiverem lá mais tempo, passar pelo processo de tirar a carta de condução no Japão. Agora, isso é fazível? É fácil? Isso é outra conversa. Então, eu já acompanhei o processo, por isso é que eu escolhi a carta de condução internacional. E eu não gostei muito da maneira como eles fazem as aulas de condução e os exames de condução no Japão. Achei que não... Há muitas coisas sobre isso, não vou aqui passar o vídeo todo a falar sobre as aulas de condução no Japão, esse é outro vídeo. Mas, grosso modo, achei que tinha coisas que eram vantajosas, por exemplo, também vou admitir que sim, eu sei que a parte da mecânica e de saberem fazer coisas da mecânica era útil, por exemplo, em Portugal, eu acho que teoricamente mecânica existe na preparação da carta de condução, mas depois na prática a única coisa que a gente vai fazer é mudar o óleo, ou ver o nível do óleo e da água para o limpa-para-brisas e talvez mudar um pneu, ou então só teoricamente mudar um pneu. Aprendi muito mais a mudar pneus e outras coisas na oficina de automóveis em segunda mão do meu pai do que a tirar a carta de condução. Senão, poderia dizer que nunca tinha mudado o pneu, mas por acaso já mudei vários. Então, eu não gostei muito. Isso era uma coisa que tecnicamente até podia ser uma vantagem, mas depois a maneira como as aulas e os exames funcionam não gostei. A maneira como vocês têm que fazer o equivalente ao exame de código lá, só encontrei escolas de condução que fizessem 100% em japonês, não encontrei nenhuma que fizesse algum tipo de concessões ou ter um intérprete com vocês ou não sei o quê. E o meu nível de kanji era muito básico naquela altura, nunca teria conseguido passar. Então há bastantes problemas se vocês não forem fluentes, absolutamente fluentes em língua japonesa, de fazer a carta de condução no Japão. Não é impossível, mas é difícil, acho eu. É a minha opinião pessoal. Mas podem usar a carta de condução internacional. Quarto ponto que os estrangeiros têm direito no Japão. Podem ter filhos lá, mesmo se ambos os progenitores forem estrangeiros, e usar os hospitais públicos para as consultas pré-natais, o parto, as consultas pós-parto e a pediatria. E se tiverem seguro de saúde do trabalho, ou empresa, ou instituição, que vocês pagam pouco ou quase nada neste processo. Ou seja, mesmo que sejam 2 estrangeiros, não japoneses, que tenham filhos no Japão, vocês têm direito aos serviços de saúde do Japão, tudo relacionado com a gravidez, o parto e a criançada pequena. Isto se vocês tiverem os seguros de saúde associados ao vosso contrato de trabalho, ou vocês estiverem a pagar aquele seguro do Estado, que é um sistema japonês, em que vocês descontam do vosso ordenado para pagar uma espécie de seguro de saúde do Estado. Vocês podem utilizar os serviços de saúde e aí sim as coisas ficam muito acessíveis. Portanto, eu acho que isto veio da necessidade que o Japão como país, o governo japonês percebeu que havia de bebés. A população estava a diminuir, não havia força de trabalho para alimentar o funcionamento do país normalmente, então criaram esta concessão, mesmo que nenhum dos pai ou mãe, ou o que for, seja japonês. Quinto ponto e último ponto de boas notícias de direitos que os japoneses têm, que os não japoneses têm no Japão, receber fundos de emergência. E isto ultimamente viu-se como faz a diferença. Receber fundos de emergência doados pelo governo em situações de calamidade, como, por exemplo, a pandemia. Os estrangeiros no Japão receberam 8.000 ienes, acho eu, para um período de 2 meses, em que a economia esteve muito debilitada. O que é mais ou menos 400 euros por mês em
em euros. É tecnicamente possível sobreviver com este dinheiro no Japão. Portanto, havia um fundo de sobrevivência disponível para as pessoas, que todos receberam, portanto, independente de, não era daquelas coisas do género, vocês têm que provar que foram desempregados ou foram layoff, não é? Ou a vossa empresa faliu, ou o vosso cônjuge perdeu o trabalho, ou qualquer coisa, não é de género. Vocês têm que provar que faturaram menos, por exemplo, se vocês têm um trabalho independente, têm que emitir faturação a nível individual, não é? Freelance. Como em Portugal houve uma cena assim, para a Segurança Social. Não, vocês, é de género. Vocês vivem cá, vão à vossa Câmara Municipal, onde vocês estão registados que habitam naquela zona e solicitem o fundo e podiam demorar um bocado mais tempo a receber, mas receberam. Receberam 2 vezes consecutivamente, o intervalo de tempo entre receberem a primeira e a segunda foi mais ou menos 2 meses, por isso é que eu estou a calcular que este valor em anos que as pessoas receberam se traduz mais ou menos para entre 400 a 500 euros por mês de fundo de emergência do Estado. Não é a primeira vez que o governo do Japão faz isto, mas desta vez na pandemia, não é? Foi a nível nacional, não foi uma catástrofe local. Foi a nível nacional e fez muita diferença para as pessoas que lá estão. Eu sei que sim, algumas histórias pessoais. Portanto, tardou a chegar. Houve depois também a entrega das máscaras, que as pessoas já acharam, essa história das máscaras que receberam do governo, as pessoas já não ficaram tão contentes com isso, porque acharam que as máscaras eram um bocado ranhosas, mas pronto. Mas a nível do fundo governamental em dinheiro que receberam, isso foi mesmo muito importante naquela fase. Portanto, sim, vocês estiverem lá com todos os papéis tratados, etc., também têm direito a isto, não ficam na mão. Isso é muito bom saber. Se calhar recebem mais do governo japonês do que das respectivas embaixadas. Ups. Pronto, e esta é a resposta à Ana Maria Barbosa sobre direitos que os estrangeiros têm e não têm no Japão. Há mais, mas eu tinha que fazer uma espécie de, sei lá, escolher 5 ou 10 ou qualquer coisa. Escolhi 5 que sim e 5 que não. Digam-me se vocês quiserem saber mais coisas ou tiverem mais perguntas sobre este assunto. E eu vou colocando sempre vídeos no canal sobre este tipo de coisas até poder finalmente regressar ao Japão e mostrar-vos o Japão diretamente de lá, como normalmente faço neste canal e no meu trabalho. Se quiserem saber mais, acompanhar os meus links, sigam aqui os links ou sigam vídeos que vão aparecer aqui para verem mais coisas deste canal. Uma grande beijoca para todos e até o próximo vídeo.